Fala pessoal, eu sou Pedro Garcia, esse é mais um episódio do Speak, o seu podcast sobre o mundo de restaurantes. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Christian, como sempre. E aí, Cris? Fala galera, beleza? Tudo bem? Tamo aí mais uma vez. E Show é isso, vamos pra dentro. Vamos nessa, show de bola. E hoje eu tô com um dos caras responsáveis, eu tenho o grande prazer de conversar com ele, que eu já passei muito cartão na maquininha do restaurante dele, então vai ser uma alegria hoje. Inclusive trouxe até uma maquininha também, parceiraço nosso, pra gente escutar um pouquinho sobre a história aí do Chicago Prime aqui de Brasília. Ele, Pedrão, vamos falar com ele. Pedro, e aí, beleza? Galera, meu nome é Pedro Schaier e eu tô nesse projeto aí da Chicago Prime há 8 anos e vim aqui explicar um pouco para vocês da rotina e de tudo que vocês quiserem saber aí, que puder ajudar. Show de bola, perfeito, Pedro, bacana. Podemos começar então falando sobre... Foi o seu primeiro negócio, o Chicago? Cara, eu venho de uma família que sempre mexeu com business, né? Meu avô, ele tinha uma lavanderia, a Eureka, muito tempo atrás. Eu acho que não é da época de vocês, que eu já sou mais velho. Entendeu? Aí depois o meu tio abriu com meu pai uma empresa de delivery de água, de garrafão de água e tal. Acabou, virou um restaurante depois. A Estação do Guaraná, não sei se vocês conhecem aqui de Brasília. Sim. Pô, É do meu Vinícius? tio Vinícius, é. Ah, irado, eu conheço Meu bastante o padrinho, Vinícius, pô. Meu padrinho. Irado, ele é gente boa pra caramba. A gente se falou Demais, muito tempo. Nossa, foi irado. Demais. Então eu comecei com o Vinícius lá na Estação do Guaraná. Eu fiquei, acho que 1 ano e meio ou 2 com ele. Era bem moleque assim, devia ter uns 18 anos. E, pô, foi muito importante para mim para entender um pouco mais sobre esse universo assim, né, da gastronomia, de você ter um business e tal, principalmente um business de comida, que é um trabalheira. E que naquela época dava né? um dinheiro, hoje em dia já tá mais difícil, né? Cara, cada dia dando menos dinheiro, cada dia a gente tem que cobrar mais caro, a galera fica menos satisfeita, mas a gente tá ali na luta, né? Exato. É assim, não tem muito o que fazer. Então foi isso, eu comecei na Estação do Guaraná com o Vinícius, já peguei uma experiência boa, assim, de trabalhar lá do dia a dia e tal. Depois eu acabei morando fora um tempo e voltei. E o Chicago Prime é um business totalmente familiar, entendeu? Maneiro. A Ana Carolina e o Alexandre, eles são os fundadores ali, eles que tiveram a ideia. E é a minha tia, irmã do meu pai, e o marido dela, que é como se fosse meu tio também, porque são casados desde que eu nasci, entendeu? Maneiro. Então, o meu tio Alexandre, ele já tinha um açougue também na Asa Norte, mas era um açougue mais tradicional, assim mesmo, né? Padrão. E aí eles fizeram uma viagem para São Paulo, e lá em São Paulo eles acabaram conhecendo uma boutique de carne, que era até do André Marques aqui. Sim, André Marques da Globo e tal, DJ, sinistro, né? né? Putz, vai ser irado essa boutique. Ele tá Ele em todos tá os voando business, também, né, exatamente. Ele tá voando no mundo da culinária real. Ele tem vários vídeos. Você assim, olha para ele, bacanas. você vê que o cara entende de comida, né? E aí eles conheceram a boutique dele lá, eu não me recordo o nome agora. Mas era um açougue mais premium, assim, com carne Angus e tal. Uma opção que a gente não tinha muito aqui no mercado aqui de Brasília. Isso aí é que ano, mais ou menos, assim, só pra gente... 2013 foi essa viagem, mais ou menos. Aí voltaram com a ideia e tal. Aqui em Brasília é uma cidade que o pessoal gosta muito de fazer churrasco. Cara, é uma das cidades que eu conheço que a galera mais faz churrasco. Eu não sei se é por causa da minha família, mas assim, eu como churrasco desde moleque, todo final de semana. Sempre foi churrasco, coraçãozinho ali. Com certeza, com fraldinha, certeza. meu pai falava, essa aqui é carne para banguela, aqui é fraldinha, tal, comia. Então, sempre gostamos muito de carne, né? E como ele já trabalhava nessa área de açougue e tal, a gente viu um nicho de mercado, a gente falou, pô, isso aqui lá em Brasília eu acho que daria Vinga, certo. né? E veio a ideia de trazer, a princípio, a boutique de carne. Né, que ia ser tipo uma evolução já do açougue do teu tio. Não, aí ia ser um business totalmente diferente. Fechar o açougue mesmo dele, que era aqui na Asa Norte, e abrir um negócio outro padrão, né? Ah, tá, entendi. Aí a gente começou e tal, fez a loja muito legal. No começo eu ajudei mais com identidade visual e tal, logomarca, porque eu fiz publicidade, né? Eu fiz faculdade de publicidade, apesar de eu não trabalhar com nada disso. Mas indiretamente você acaba trabalhando, você acaba trabalhando. Não, você pega o olhar, né? Você pega a perspectiva e tal, para fazer uma parada diferente. Então eu entrei a princípio, assim, teve uma reunião de família, eu não sei se era almoço, não lembro o que era, que eles contaram pra gente a ideia e tal, falaram da ideia. E me chamaram para ajudar a fazer essa parte de logomarca e tal, identidade visual, eu fiz tudo. Ficou péssimo.
Eu já ia falar, putz, essa de Exato. hoje, muito foda, mano. Tu era um bom aluno na faculdade. Exatamente, ia falar, essa é a primeira já. E assim, não ficou muito legal, mas eu tava meio engessado ali também, era muita regra que eu tinha que seguir ali para fazer a logo, né, do Sim. jeito que eles queriam e tal. E foi uma logo que ficou durante um bom tempo aí com a gente. Depois a gente teve uma reforma assim de identidade visual, né? Contratou gente de qualidade. E aí a gente hoje em dia tem uma logo mais reconhecida ali, mais clean, né? Um Sim, negócio sim, menos que é bem mais, irada a né? logo, Menos é mais, que a primeira Sim. era bem. Então começou assim. Aí a boutique de carne abriu. E foi uma coisa que chamava muito a atenção do pessoal que passava, entendeu? Porque era um açougue, mas era um açougue diferente, um lugar mais chique ali dentro. Área de manipulação de carne toda de vidro. Em 2014 isso. 2014. Não tinha, e também não tinha, era uma Ah, novidade e já bem era lá bacana também, né? Não tinha. 2014 A acho que gente não já tinha. tinha assim. alguns açougues assim mais prêmios aqui em Uhum. Brasília, não sei se posso citar nome, Pode, mas o por mim Viand é pode. um deles, que era muito bom. E que continua também o Viande, né? Continua. E é O do maneiro Ricardinho também. também, né? Do O Bife Passion. Bife Passion, tal. né? E aí foi isso, cara. A gente montamos a loja e gerava muita curiosidade. Muita gente entrava e tal, olhava as carnes eram mais bonitas, embaladas de uma forma mais clean, Maneiro. embalagem mais clean, tudo diferente. Então, Uhum. gerava muita curiosidade das pessoas. Então, a galera entrava, olhava e tal. O preço era um pouquinho mais caro do que a carne tradicional, muito menos do que é hoje em dia, mas era. E então a galera olhava assim e falava assim, pô, mas tá bonita essa carne aqui, mas será que vale a pena? Ficava nessa dúvida, Não, sabe? não era tão forte ainda essa questão de as pessoas já terem... Conhecerem. Exato. Nem a galera- carne Prime, eu acho que tipo, em si, assim, ela não era tão Exato. O conhecida, Angus despertava mesmo, assim, uma parada. a sacou? carne Angus mesmo, ela chegou assim, com mais força aqui no Brasil, primeiro pelo McDonald's, né? O McDonald's bota fez fé. uma linha de sanduíche de Sim, carne Angus, Nossa, é lembro, verdade, foi pô. né? E que tem gosto de tudo, menos de carne Angus. Exato. Então, assim, já foi um negócio que não chegou... Exatamente. Não foi uma boa porta de entrada assim para esse tipo de carne aqui no mercado brasileiro, né? Apesar de já tinha antes, mas mais restrito a quem conhece mais, né? Então começou aí a gente viu que assim, a gente sabia que o produto era muito bom. O produto é muito diferente, a carne Angus é muito diferente da carne tradicional, né? Que a gente costuma encontrar no mercado. Claro que toda regra tem uma exceção, né? Sim. Não é só o tipo de gado, é a criação, né? O abate, a embalagem, né? A conservação. Lógico. Então, toda essa logística faz uma diferença. Então, às vezes, né? Você vai comprar uma carne ali, vai comprar gato por lebre. Isso acontece, né? Ou você vai comprar lebre por gato. Exato. Não, Exatamente. e acontece muito hoje em dia. Tipo, hoje em dia tá muito em alta os cortes do contrafilé, né? Muito. E aí, tipo assim, a galera vai no churras na casa do brother, aí todo mundo quer levar um ante, né? É. Aí o bicho chega e pega um ante, mas é só um ante de qualquer lugar, tá ligado? Aí, tipo, aí, pô, já fica mó difícil de fazer, tá ligado? Porque não é só porque é ante que vai dar uma Não, puta textura não. top, sacou? Você não vê vai ter que- a gordura entremeada só porque é ante, Não sacou? não vai. Você vê Mas que- aí, maneiro, podem levar também, só que... qualquer carne a gente vai comer, exatamente. né? Exatamente. E o bom churrasqueiro dá um jeito também, né? O churrasqueiro tem que dar um jeito, né? Mas ele com a carne boa é mais facilita Com o certeza. churrasqueiro, né? Facilita bastante. Eu sou um bom churrasqueiro de selar a carne, pô. Frigideira quente, Profissional carne na boa. selagem, né? Acabou, pô, não tem erro, pô. Eu gosto do ponto da carne bem mal passado, né? Eu como chicletão mesmo, aquele que é Maneiro. 10, 12 mastigada pra dividir em dois, o Exato. negócio aí você come. Eu já Ah, curti eu- mais, assim. Só que o que eu tenho a sensação hoje em dia? Como. É porque antigamente, aí tu me corrige se eu estiver errado, né? O ponto, carne ao ponto, era uma carne que já tinha pouco rosado, pela minha percepção na retrospectiva da minha Sim. vida. Só que como a carne mal passada ficou em alta durante muito tempo, as casas ajustaram o ponto da casa. Eu Então concordo. hoje o ponto é avermelhado. Eu- E aí eu peço ao ponto, sacou? Sim, sim. O nosso ao ponto, por exemplo, não tem, né? Não deveria ter o nosso ao ponto, seu ao ponto, Sim. meu ao ponto, né? Mas infelizmente existe. Mas cada justamente- casa tem também, eu acho. Cada que, tipo, casa cada tem. casa Quando tem. você vai numa casa que é especializada em carne, provavelmente o ao ponto dela vai ser bem sangrando, bem rosado no meio, que é o caso do Exatamente. nosso. Que é igual você falou. Antigamente o ao ponto era, cara, só um rosinha bem no meio da carne, mas a Aham. carne já bem assada, né? Hoje em dia não, já é diferente. E aí você vê, o pessoal não chama nem mais o contrafilé de contrafilé, chama de ancho, chama de chorizo, porque são Exato. vários nomes, né, pro mesmo corte. E é igual você falou, não tem garantia de qualidade pelo tipo de corte, é mais Sim. pelo tipo do gado, da raça e da genética do animal, né? Então, só para completar aqui o lance do começo, né? Sim. A gente
sabia que o produto era muito bom, mas o produto não estava tendo uma aceitação assim de graça. A galera não estava indo lá e comprando. Tava curioso e tal, mas não tava vendendo bem. A gente falou, cara, se a gente botar o pessoal para experimentar essa carne, eu tenho certeza que a gente vai vender. Lógico. Com certeza. Pelo preço que for, Com porque certeza. ela é diferente. Uhum. Aí, beleza, veio a ideia de fazer um espetinho a princípio. Maneiro. Montamos lá um espetinho, começamos a servir o espetinho lá, virou uma loucura, velho. A rua É ficava mesmo? lotada. Putz, A eu rua gostaria ficava desse lotada, espetinho, velho, pô. espetinho vendendo pra caramba e tal, não sei o quê. E a carne começou a sair mais a carne do Mas o espetinho. espetinho era assim, você chega lá, pede ele vaza ou podia comer lá e Não, continua podia comer fritando lá, mas era um esquema assim, espetinho? em pé, na rua, no É, comércio. então espetinho ali, mesmo, bem- aquele famoso espetinho, só que mesmo. carne prime. Exatamente, Irado. tipo uma Dom Bosco ali, a galera em Sim, pé e tal, nossa, comendo, irado. só que carne prime, Sim, entendeu? lógico. E aí a aceitação foi muito boa, muito rápido, entendeu? Só que, para você fazer um espetinho, É, você e a não consegue fazer com qualquer carne, né? Sim. Porque o jeito que ele assa, o tamanho que o pedaço fica e tal. Então, aconteceu que começou a vender muito a carne do espetinho especificamente, que a gente usava na época o bombom de alcatra para fazer o espetinho. E os outros cortes de ancho, de chorizo e tal, de picanha, não tava tendo a mesma Tava no saída. esquecimento porque, ali, né? porque não tava É. sendo visto, né? Aí veio a ideia de montar uma parrilha atrás. Isso tudo na mesma loja. Loucura, né? Veio a ideia de montar uma parrilha lá atrás, Argentina mesmo. Aham. Contratamos um profissional do Uruguai, ele veio, deu treinamento, e a gente começou a fazer um anchozinho, um chorizo. Aí depois evoluiu para uma picanha, aí botamos umas mesinhas atrás, assim, na grama mesmo, em cima da grama. E o negócio começou a bombar muito rápido. A gente ainda tem, né? Mas hoje em dia está cada vez mais difícil. Mas a gente tinha o princípio de ter uma carne de qualidade num preço acessível Sim. para todo mundo. Sim. Claro que, assim, com todos esses acontecimentos, né? Durante esses 9 anos aí que a gente tem de casa aberta. Putz, e pandemia também levou muitos preços, Pandemia né? também. Tudo. Mas, ó, como um bom consumidor de carne, lá você come uma carne maravilhosa, né? É que nem eu te falei, lá a casa de carne que em frequência é a que eu mais vou em Brasília e é de longe isso. Mas assim, obviamente, né, a gente sabe que é um restaurante de ticket alto, mas se você compara com algumas outras casas de carne, é um preço muito justo, pô. Eu acho o preço lá maneiro, justo, sacou? Eu concordo É. também, eu concordo também. Eu Justo, acho que é a palavra certa. É, Justo, exato. né? Tu senta É. lá, tu vai comer bem, É justo. vai ser bem atendido e, É mano, justo. vai pagar É o que vale mesmo. Exato. Eu acho que é mais ou É menos justo. por aí. É o que eu costumo dizer, que é o seguinte, independente do preço, se você tem que entregar a qualidade padrão, né? É uma coisa muito difícil, né? A maior dificuldade que a gente tem é de manter uma qualidade em vários restaurantes diferentes, em vários lugares diferentes, sendo que você é uma Sim. pessoa só, você não consegue estar em todos e tal. E o ser humano, né? Não vou falar nem do funcionário, vou falar do ser humano. O ser humano, ele tem a tendência a fazer uma coisa que ele faz muitas vezes de um modo meio automático, depois de um tempo, Sim. né? Não, e a inclusive comida é muito sensível a esse tipo de mudança. Exatamente. e o padrão às vezes é mais importante, eu não sei, é difícil falar isso, mas o padrão tão importante quanto a própria qualidade, porque as pessoas Total. não querem surpresas. O McDonald's é o que é porque as pessoas sabem o que vão encontrar. Exatamente. Independente, não é questão de o McDonald's é bom ou é ruim. O McDonald's é o McDonald's, O pô. McDonald's é o Tu McDonald's. vai lá pra tu ter o sabor do McDonald's, tu sentir o Exatamente. cheiro do McDonald's, gosto do McDonald's. É isso, pô. Ele é o É seu isso. psicólogo, né? Exatamente. 4 horas da manhã, ele tá ali, velho. Ele vai entregar a Exatamente. mesma coisa que ele entrega ao meio-dia. Então, né? mesmo que você entregue um dia uma carne top, mas na outra vez tu entregue uma mais top, aí se Aí tu já já vai- volta pra nem tão top, aí tu já quebrou o padrão, aí já fica Exatamente, difícil, exatamente. então sempre tem que E entregar esse na mesma. padrão é muito difícil de manter, entendeu? E quando você tem um padrão, você tem uma qualidade, independente do preço que você cobra, independente do ambiente que seja o seu restaurante, pode ser uma coisa mais rústica ali, a galera sentada nos toquinhos de madeira e tal, um preço altíssimo, mas tendo aquela qualidade. Sim. O cliente ele vai falar assim, caramba, eu gostei muito daqui, não é um preço que cabe no meu orçamento para eu vir toda hora que eu quero, mas sempre que eu tiver uma reservinha, eu vou vir viver essa experiência. Exatamente. Então, eu acho que assim, o segredo é esse, é você não perder a qualidade nunca. Por que hoje em dia, a gente tem um preço mais alto do que a gente gostaria de ter? Porque a gente nunca abriu mão da qualidade dos insumos e da carne que a gente trabalha, entendeu? Então, acho que isso é um diferencial, assim, você saber que você não tem coisa que você não pode economizar, e você tem que se virar no Sim, 30 para economizar sim. em outras, para você não perder aquela qualidade ali que você tem. Exatamente. E aí, por falar em economizar, vou aproveitar para puxar num papo que a gente estava tendo, cara, sobre delivery na época da pandemia, que deve ter bombado mais ainda. E se tem uma palavra que combina com delivery é economizar.
Porque se tu não economizar no delivery... Hoje mesmo a gente tava com um fornecedor, inclusive, lá no escritório. Aí, pô, o bicho deu um desconto lá no preço do quilo de negócio. Eu falei, putz, mano, mas 2% de desconto. Aí eu pensei na escala, né? Eu falei, 2% tá top, tá pô. Bom demais. 2% de desconto tá top, tá tudo bem, deixa passar. Exato. E aí, como é que foi, cara? Tipo, começou a praticar... O delivery ele já era forte. Duas perguntas. O delivery já era forte pré-pandemia, esse sim, maneiro, quero saber como foi. Daí, quando veio a pandemia, o que que mudou? Tá. Olha, o nosso delivery não era muito forte antes da pandemia. A pandemia, ela trouxe milhões de coisas ruins para todo mundo, né? Mas ela trouxe algumas coisas boas também para algumas pessoas. Para a gente, no caso, foi justamente o delivery. A gente não tinha muita entrega. Uhum. A gente não explorava muito o delivery, justamente porque tem uma dificuldade a mais, é um level acima do que você servir a comida no seu restaurante. Você tem um controle, né, de temperatura, de ponto de carne e tal, para você chegar na mesa do cliente naquele padrão. E quando você está entregando uma comida em casa, principalmente dependendo da comida, você tem uma dificuldade muito qualidade, grande. né? Na A qualidade. Então, assim, muito, né? você embala uma carne, por exemplo, o cliente pediu a carne ao ponto. No delivery, você tem que mandar ela ao ponto para mal. Porque ela descansando já... Ela dentro da embalagem, com aquele calor que ela mesmo solta, abafado dentro da embalagem, ela vai passando o ponto no caminho, entendeu? Exatamente. Então você tem que selecionar coisas no seu cardápio que você sabe que você não vai conseguir entregar com qualidade, você tem que retirar do delivery. Tem produtos que é para entrega, tem produtos que é só para casa. Exatamente. Então, quando veio a pandemia, que foi aquele susto, né? Porque... era uma coisa até então nova, para mim é nova, porque eu nunca tinha passado por uma pandemia antes. E era uma situação de muita incerteza, assim, da gente não saber o tempo que ia demorar, né? Se um dia ia acabar, né? Chegou um momento ali que a gente ficou meio, né? E durou muito, né? Durou muito tempo. E vocês sabem que para ser empresário aqui no Brasil, você tem uma empresa, né? Por mais que ela esteja maravilhosamente bem, é 2, 3 meses sem entrar dinheiro, você tá com uma dívida pro resto da vida. 2, 3 meses é absurdo, você tá lascado, entendeu? Então, assim... Então, foi muito difícil a parte de ter que mandar funcionário embora. É muito complicado pra gente. A gente conhece a pessoa, conhece a família, sabe da dificuldade. Mas aí você manda 20 embora pra salvar outros 100. Se você quiser salvar 120, você não salva ninguém. Exatamente. E a gente pôde continuar funcionando para delivery, né? Graças a Deus. A gente pôde continuar funcionando o açougue também, porque a gente tem a boutique de carne ainda. Ele é um serviço essencial. Então a gente se virou nos 30. Garçom, que depende de venda, né? Eles têm um salário, mas a maior parte da remuneração deles vem dos 10%, né? Vem da gorjeta. Então, assim, o garçom, cara, foi muito difícil para os caras. Então, os que tinham moto, a gente trouxe para fazer a entrega para a gente. Nós temos os nossos próprios entregadores, a gente não trabalha com o entregador do iFood. Foi uma das coisas que a gente mudou também durante a pandemia. Então a gente acabou e que faz muita diferença, né? Por conta do seu ticket médio, né? Muita diferença. Se tu quiser falar um pouquinho sobre isso, porque assim, rapidão, sem te cortar, tá, Pedro? É só porque eu vou pensando aqui, cara, e eu tenho também restaurante, mas é só delivery, eu tenho uma Dark Kitchen. E ticket médio acima de R$40 já faz uma diferença da porra você trocar, assim, tipo, muita diferença. Demais. E o seu ticket médio no iFood deve ser, tipo, uns 100, 110, por aí. 130, por aí, cara. Exato. 110, então, imagina, 140. Você pega aí, você devia estar pagando, se fosse logística do iFood, claro, você devia ter uma negociação, mas você devia estar pagando quase R$20 ou mais por entrega. A gente pagava muito pro iFood, a nossa negociação com o iFood foi assim... Eu acho que a gente tava louco. Mas... Naquela fase que tu tá aceitando, né? Tudo, tudo, vamos tentar sobreviver. Porque quando a gente fechou com o iFood, não tinha outras plataformas de delivery em Brasília ainda. Logo quando eles chegaram aqui na cidade, na época a gente estava com muito aplicativo próprio de restaurante. Começou essa onda de aplicativo próprio de restaurante. Então tinha do Skies, né? Tinha de todos esses lugares aí famosos de Brasília. Começaram a fazer o aplicativo para a galera pedir. Começou o smartphone e tal. Foi uma revolução, né? E os caras chegaram com o iFood. A ideia, é sensacional. Não, o iFood é fantástico, pô. Porque num aplicativo só, você tem todas as opções ali, tem as promoções, tem os cupons de desconto, né? Você fica doido ali. Exatamente. Eu gosto mais de escolher do que propriamente comer. Não, você vai pedir uma parada quando você tá com os amigos e fala, pede aí. Não tá. Pede o seu que eu peço o meu, porque eu não aguento, irmão. Até tava falando esses dias com a gerente do iFood lá da loja.
Velho, o iFood pra mim é tipo abrir a geladeira hoje, tá ligado? Quando você só abre a Exatamente, geladeira, só pra abrir a geladeira. O iFood pra mim, eu vou e abro a geladeira aqui e falo, top. Exatamente. É bizarro, né, velho? Como a gente fechou com eles logo no período que eles chegaram aqui, a gente não tinha referência de preço, de negociação, de nada a respeito disso, né? E o delivery representava muito pouco das nossas E o delivery é muito tipo, pouco uma mesmo. graninha que vai a mais. Você falava assim, não, beleza, aí você vai, né, velho? O cara ali, você vai fazendo a negociação, quando você vê, você fala, meu irmão, tô trabalhando pros caras, né, velho? Que é isso, velho? Não tem como, não tem condição, né? E aí começa a ter alguns problemas também de logística da empresa. O iFood é maravilhoso, mas para mim ele tem alguns problemas, eu vejo alguns problemas nele. E aí foi isso. Aí o que aconteceu? O nosso delivery foi de sei lá, 20 entregas, 18 entregas por almoço ali, a gente foi para 100 e muito. E assim, pra gente foi muito bom, porque a gente ajustou nossa logística de delivery, que não era muito boa, e como tinha uma representatividade muito pequena, era um pedido ou outro que saía ali, né, um embalava e tal, depois que começou um volume muito grande, necessitou de uma organização melhor. Aí precisa botar a expedição, precisa botar você a casa começa a lotar, parece que o nego sabe que a casa está lotada, né? E o delivery, cara, eu vou te falar, você faz o pedido, né? O pedido sai lá na cozinha, sai na parrilha, sai no bar, sai onde tiver que sair. Aí o cara da cozinha, antes de mandar o pedido, ele confere. O cara da parrilha confere. Depois o cara da expedição confere. Depois o motoboy confere. Mesmo assim, ainda tem problema. E ainda dá problema, exato. Ainda dá um problema. Então, assim, pra gente foi muito bom para fazer esse ajuste da nossa logística de delivery, que era muito ruim. Até porque a representatividade era pouca pra gente, né? Nesse... Não, chegou a mudar até a embalagem, essas coisas também? Chegou a mudar a embalagem. Hoje em dia a gente tem que ser preocupado, né, ecologicamente com tudo, mas infelizmente o valor é muito alto. Sim. Né? Assim, a galera quer, né? A gente quer e o mundo quer que a gente não use embalagem de plástico, que use embalagem de papel, né? Só que aí Sim, o cara mas precisa que baratear de papel, ele tá querendo arrancar o seu couro para você ter embalagem de papel. Então, assim, é muito complicado pro empreendedor, às vezes, fazer esse tipo de investimento, sendo que ele tem outras prioridades, né? Outras demandas na frente, aí você acaba priorizando outras coisas, né, velho? Então, assim, pra gente é complicado, mas teve todo esse trâmite de mudança de embalagem e tal, de parcerias para pagar a gente tem parceria hoje em dia que pagam nossa embalagem de papel pardo, né? Que é a que você bota comida dentro e tal. Então você expõe ali a marca do cara, ele paga para você. Então a gente foi atrás de tudo isso que a gente não tinha. Pô, essa daí foi sacada. E aí a gente deu um boom muito... Essa foi sacada, porque o craft é caro, pô. E tu tem que e tu tem que comprar, tipo, pedido mínimo, estocar e tal. Exatamente. Você tem que ter espaço para botar, o volume é gigantesco do negócio. Então, assim, pra gente foi uma evolução nesse sentido. A gente começou a fazer muito mais pedidos de delivery e depois que a pandemia voltou, que voltou ao normal, acabou o lockdown, você voltou ao movimento ali de praça, né, de restaurante, a gente conseguiu continuar com um número muito alto de entrega. Então, assim, pra gente, por esse lado, a pandemia foi muito boa, porque a gente conseguiu evoluir não só a logística, mas também a quantidade de pedidos que a gente fazia para delivery, né, e pesquisar mais e procurar saber melhor de como que é essa comida, como é que a comida vai para casa, como que a comida chega, né? Você chega a pedir de vez em quando no Chicago lá pra pegar uma experiência? Tem que pedir, né, velho? Pra ver como é que tá e tal, né? Com certeza. Tem que fazer uns pedidinhos teste. Mas aí, normalmente, é quando você tá na casa de algum brother e tal, você fala, pede aí e tal. Porque se você pedir, o teu nome tá lá. O nome exato, fala, com certeza. Ó, o chefe pediu. O funcionário tá no caixa, já sabe, aí já manda aquela, né? Com certeza. Aí, galera, ó. Capricha, foi o Pedro, hein? Já fica ligado. Você acaba que você não tem. Assim. Então, acaba que você não tem a mesma experiência que o cliente teve. Então, assim, por isso que é tão importante o feedback para quem tem restaurante. Sim, pô. Porque a galera às vezes fica meio assim de falar e tal, não sei o quê, mas, cara, tem que falar, porque a experiência do cliente a gente nunca vai conseguir ter. Total. Certeza, entendeu? Eu acho com os olhos dele ainda também, né? Porque a gente, dono do restaurante... Sim. Uma pessoa que ninguém conhece chegou, sentou e fez o pedido. Eu quero saber qual é a experiência dessa pessoa. Eu não quero saber a minha experiência, do garçom que já sabe, né? Ou a experiência de um amigo já conhecido, ou de um cliente conhecido, que acaba tendo um tratamento diferente. Com certeza. Entendeu? E lá no Chicago já teve alguma situação assim que você já viu, tipo assim, estando tipo, só tranquilão e vendo a galera meio que, sei lá, rolou alguma discussão, ou sei lá, viu que o ponto não chegou certo, e você ficou meio assim, uma situação tipo... Hoje?
Hoje. Cara, Porque deve rolar umas paradas ser que deve todo ficar, meu irmão, dia, pô, será, exato. velho, que eu falo, que eu ajudo, ou você primeiro fica... assim, né? Quando você trabalha no ramo de gastronomia, você trabalha sábado, domingo, feriado, você não tem muita vida, né? Com Então você certeza. acaba convivendo mais com o pessoal, com seus companheiros de trabalho, até com a própria família, né? Você passa mais tempo no trabalho do que em casa, Sim. muitas vezes, né? Principalmente quem não tem carro, não tem moto, tem que ir de ônibus e tal. A logística do Brasil, em geral, é complicada. Então, claro que tem muito problema, né, velho? No dia a dia, né? Lógico. Claro que todo mundo querendo melhor, né? Às vezes um tá Sim. querendo melhor para si, o outro para ele, e aí dá confusão. Todo dia tem alguém brigando, né? Todo dia tem alguém reclamando, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Então, assim, além de tudo, todas as responsabilidades que você tem, você ainda tem que fazer um pouco essa gestão, né, de pessoas, né? Com Que às certeza. vezes não se dão muito bem, às vezes não entendem cara, que discussão vai ter, é normal. Sim. Eu sei que vai certeza, ter. Só que assim, você tem que saber como lidar com isso e você tem que saber superar isso, porque no outro dia você vai estar trabalhando com aquela pessoa, né? Uhum. Então, assim, eu me considero uma pessoa calma, mas eu de vez em quando eu estresso. Porque não tem jeito, né? Com certeza. E cada funcionário tem um jeito, tem uma maneira e tal. Você tem que descobrir como lidar com cada um, né? Lógico. Tem gente que só funciona no esculacho, tem gente que é só no esculacho. E tem gente que o esculacho não adianta, que vai piorar, entendeu? Exato. Assim, tem gente que tem que bater no ombro e falar, pô, fulano, você é meu melhor garçom, tá há 5 anos comigo, você fez isso e tal. Sim. Ele vai melhorar assim. Tem um outro, Tem se gente você que parece falar que isso, ele vai falar... Tá de boa. O Pedro é de Entendeu? boa. Ele nem xaropa. O Pedro é de boa até o Pedro não ser de boa. Aí todo mundo fica assustado, né? Mas é a vida, não tem jeito. Tem hora que você tem que dar uma estressada Lógico. e tal, não sei o que. Claro que sem perder o respeito nunca com ninguém. Não, né? total, tem que manter Porque os tá limites. todo mundo ali na correria, tá todo mundo estressado e cada um tá passando por um momento na vida que você nunca sabe, né? Qual é o momento do outro. Então, Não, e você tem. Imagina que você deve ter gente pra burro, né? Porque você tem aqui, cara, loja na Asa Sul, que é um bairro aqui de Brasília, no aeroporto, no Lago Sul, lá no deck, é lá no deck? A do no Lago deck, Sul? no deck. Perfeito. Aí, no Lago Sul tem outra também, que a gente vai falar sobre ela agora por último, mas tem a do Casa Park também. Casa Park. Bastante lugar bem irado, inclusive. E a do Pontão, que foi a última que vocês abriram, né? Pontão foi a última, que é o Shard by Chicago Prime, que é uma pegada um pouco mais sofisticada do que as outras casas, né? A gente quis fazer um negócio mais premium ali para um cliente, né? Aham. Que gosta de um serviço mais sofisticado. Então a gente fez esse Shard by Chicago Prime. Lá a gente tem mais opções, não é só Eu vi. tão focado em carne. Então você tem ostra, né? Você tem Maneiro, pô. umas carnes defumadas, umas coisas mais preparadas. De assim, edge, né? então, Alguma coisa assim, né? Dry age. Dry Dry age. age. Dry age também. Dry age. Que é uma carne que ela passa por um processo de maturação mais lento e tal. É uma carne cara, porque o processo para fazer ela... Não, é porque você perde muita carne, né? Perde muita carne. Você perde muito volume. Para fazer o dry age, você precisa comprar uma carcaça fresca, né? Você não pode comprar uma carne que já tenha sido industrializada, embalada e tal. Mesmo? Começa daí. Então, assim, aí você pendura a peça lá na máquina, ela tem um período, né? Tem dry age de vários períodos, então você faz de 30 dias, faz de 60, faz de 90. Quanto mais tempo ela ficar nessa maturação, que ela fica com temperatura, umidade controlada, maior vai ser o resultado do marmoreio, né? Que é o né? Do dry age. Sim. Então, assim, aí você, por exemplo, ela chega a perder, assim, 50%, né? Então você pendura ela lá, depois de 30, 60 dias, ela tá só a metade, ela encolheu. Então você já tá perdendo daí. Lá você tem as vitrines que a galera consegue ver, Tem algumas as vitrines. peças? Na 114 Sul, quem quiser ir lá olhar, tem 2 vitrines lá de dry age bem bonitas, as peças ficam lá e tal. Pode ir lá que vale a pena. Para quem tem a curiosidade, eu acho muito que irado. É importante, é bem legal. Então, assim, e essa peça, ela vai meio que escurecendo por fora, né? Aham. E você vai tirar o resultado daquilo ali no meio da carne. Então, depois que você tira a peça, que já perdeu 50% do tamanho, você ainda vai tirar a parte de fora que não dá para usar. Você vai pegar só aquele miolo. Então, assim, tudo isso faz com que o preço fique muito, muito elevado. Não, entendeu? e fora que não deve ser qualquer profissional que deve conseguir fazer também essa seleção, né? Como é que é? É uma máquina que faz a seleção depois? Não, a seleção, a gente compra o corte, a gente compra a carcaça fresca do boi, Aham. e nós mesmos fazemos, porque a gente tem uma máquina que faz o dry age, que top. muito pouca gente tem. E assim, o dry age dá para você fazer de forma artesanal. Se tiver, tem gente que tem uma geladeira velha em casa e faz, tem, né? Tem vários jeitos de fazer, né? Eu lembro que tinha nada a ver com nada, mas só porque eu lembrei agora de refrigeração.
um tilt de rádio, ele mexia com charcutaria. Aí Sei. eu vestia um freezer lá no fundo da casa dele, que ele vinha trazendo um monte de coisa mostrando. Era mal. Então, tem vários jeitos de fazer. Essa máquina a gente trouxe da Europa, na Irado. época e tal. Foi, acho que, a primeira no Brasil, assim, pra isso, né? Aham. Precisamente pra isso. Já tinha o Dryade aqui no Brasil, não foi a gente que trouxe, mas a máquina. A gente tem 2 máquinas lá na unidade da 114 e os Dryades ficam lá maturando e a porta é de vidro, você pode ver e tal, como é que é. Maneiro. E é uma carne que tem um preço muito elevado por todos esses motivos que eu falei, e é uma experiência, não é uma carne para você comer no dia a dia, sim. entendeu? Ela tem um gosto diferente. É isso que eu ia perguntar, o gostinho tem... Ela tem um diferente gosto mesmo? diferente e é um gosto que não é 100% de certeza que vai te agradar. Às Ah, vezes você vai entendi, preferir a pode ser carne mais, angus, entendeu? Por quê? Porque ela tem um processo de quebra de fibra ali mais lento e ela fica com marmoreio. O que é o marmoreio? Marmoreio é a gordura entremeada na carne. É aquela... E quanto que mais parece marmoreio é mármore melhor, mesmo. ou não? Parece que tu tá Mas apertando tô ligado, uma gelatina assim. É tipo a parada branquinha, Não, eu né, digo a carne, depois que carne passa por em esse si, processo, você aperta ela assim, ó. Tipo, se ela tá aqui, tu aperta ela até assim, ó. Você faz uma gelatina ela fica com ela. parecendo um travesseiro. É. Você aperta Igualzinho. ela fundo assim e volta. Ela fica bem macia, entendeu? E o gosto é diferente. O gosto é um pouco diferente. Então, assim, não é garantido que você vai achar melhor do que a carne Angus, que é uma carne muito boa, né? Que não tem muito onde mexer. Mas é uma experiência. Tem muita gente que gosta bastante. A gente tem saído, muita saída de dry age, principalmente agora com o Chard, né? Mas cara, lá na 114 Sul também vende dry age lá. Vende. Maneiro. Vende. A gente não só vende ele para se você quiser assar em casa, né? Uma posta dele, mais ou menos umas 600 gramas, como você pode comer ele no restaurante também. E a gente tem o Wagyu também, que é aquele gado, né, japonês, que é, né? Que é o Wagyu. É o Wagyu, exatamente. Conhecido como Kobe, também a carne de Kobe, que aí também é a mesma coisa. Marmoreio muito bom. Ele tem uma classificação, né? Claro que dependendo de onde vem e tal, a gente já tem o Wagyu hoje em dia criado aqui no Brasil, mas é uma raça japonesa. Então, assim, por fatores de clima, né? De logística, a gente não consegue ter o mesmo grau de pureza aqui, né? De genética e tal, de mistura de genética. Então, a gente tem que fazer um bololô maluco para conseguir trazer para cá, né? Não, e até porque o... Pô, eu sempre te interrompo, né? Foi mal. Velho, pode mas é porque... Mas é porque o gado, cada gado tem uma altitude diferente, né? Que eles gostam de pastar e temperatura diferente que eles gostam de ficar. Porque tem gado peludo, gado com pelo mais ralo, tem tudo isso, né? Tem tudo. Ou esse gado mesmo aí que o Angus mesmo, ele não tem o cupim, né? Se não me engano, e tudo. Então tem várias coisas assim. Cada gado é uma coisa. Isso é interessante, porque, por exemplo, hoje em dia o que domina aqui a criação no Brasil é o Boi Nelore, sempre dominou, né? Justamente porque ele é um gado mais rústico. Porque é um gado rústico. Ele come qualquer coisa, velho. Qualquer grama, qualquer pasto. Pasta nos nossos pastos aí. Ele fica no chão reto, ele fica no chão inclinado, entendeu? Ele tem mais resistência a carrapato, mais resistência a doença, então tudo isso traz uma facilidade na hora de você criar, né? Os outros gados, eles são mais sensíveis com algumas coisas. O gado Angus, por exemplo, a alimentação é praticamente igual, entendeu? Só que ele é um gado mais exigente com pasto. Ele não vai comer qualquer pasto. Se o pasto não for muito bom, você vai ter dificuldade para. Mas ele, tipo, passa fome mesmo? Ele, tipo, não aceita a comida. Ele fala, pô, não me alimenta. Você vai ver que ele não tá comendo, você vai trazer o que tiver que trazer, né? Mas ele recusa mesmo o alimento. Ele fala, pô, esse alimento não me satisfaz. Ele é mais fresquinho. Ele não come qualquer coisa. Eu escutei uma época que... O Nelore é tipo um vira-lata. O Nelorezão, velho. O Nelorezão, você botar alface ele come o pastinho verdinho, gostosinho, ele come o seco também, no mês de julho, com aquele pó de Doritos. Aí chegou o Wagyu já meio que, né? Barro, ele come também. O Wagyu, ele já é mais, né? Entendi. Tudo isso com relação à genética, origem e tal. O gado Angus, ele tem origem na Escócia, né? O Boi Nelore, ele veio da Índia. Então, assim, é um ambiente mais hostil, né? Sim, por isso que ele é mais cascudo, né? Ele é lá na Índia, o gado é sagrado, então ninguém come a carne. Então tem muito... Mas ninguém cuida da carne também. Ninguém cuida. E lá, assim, tem muita praga, tem muito carrapato, tem um período de dificuldade dele se alimentar. Até a parte do cupim do Nelore vem por causa disso, é uma reserva de gordura que o animal tem para passar por esse período de estiagem, de falta de comida e etc. Então tudo isso ele desenvolveu na genética dele por causa de onde ele veio, né, do clima e etc.
Então, assim, a gente mora num país que tem uma extensão territorial muito grande, né? Sim. Então, a gente tem todo tipo de temperatura aqui. E de terreno e tudo, né? E de terreno e tudo. Então, tem gados que se adaptam mais na parte do norte ali, tem gado que se adapta mais à parte do sul. E a gente vai fazendo, né, criações e junções de genética ali para conseguir atingir o melhor resultado possível. Eu ouvi um cara falando uma vez que eles estão tentando cruzar Nelore, tentando não, devem ter várias tentativas já bem sucedidas, mas Nelore com Angus, né, justamente para ver se chega num lugar legal de um gado que consegue, comum. Exato, que mantém a Exatamente. carne maneira, mas consegue ter a mesma facilidade de cuidar do gado do Nelore, né? Exatamente. Então, assim, o gado Angus, ele veio da Escócia, é um lugar mais frio, ele não é tão resistente a altas Sim. temperaturas que a gente tem aqui. Em Jeitinho lugares. brasileiro, né? Jeitinho brasileiro, exatamente. Então, assim, você vai fazendo milhares de coisas ali para conseguir o melhor resultado possível, né? Com a raça, onde ela é criada e tal. Dificuldade de transporte também. No Brasil a gente tem estrada e avião. Avião é caríssimo para você levar. Não tem trem, não tem nada. Então você fica restrito àquilo ali. Extensão territorial muito grande. Então, para você transportar um animal muito longe é muito caro. Absurdo, né? Um absurdo. E vocês, Então, como é que vocês fazem com a sua carne? Vocês têm um fornecedor? Vocês têm mais de um? Vocês, uma parte, vocês criam o gado? Não, a gente não cria o gado. A gente tem um fornecedor que a gente só pega com ele desde que a gente abriu. Meu Né? Deus. Não sei se posso falar a marca aqui. Por mim pode, Mas tranquilo. é a Swift Black, da JBS. Ah, maneiro. Então, assim, a gente trabalha 100% com a Swift Black hoje em dia no restaurante. No açougue, a gente tem, às vezes, alguma opção de algumas outras carnes ali, porque... Tipo, apareceu pra atender o cliente. uma carne ultra especial aqui. Não, por exemplo, o cupim. O cupim eu não tenho no lugar do Angus. Então, tá. assim, eu tenho que ter ele no açougue, porque o cara quer fazer O um ultra churrasco ali, procurado no ótimo. Brasil é muito forte, cupim. Né? O pô. cupim é gostosíssimo. Eu- o cupim Eu é gosto gostoso. de cupim, Por quê? né? Porque é só gordura, velho. Exato. Ali só tem Pô, gordura. um Isso aí é cupim, bom um demais. pratão de arroz já resolve muito. Mas vocês Já são vai, do velho. time que, Limão tipo, espremido em cima. Tá? Exato. tipo assim, tu tira a gordurinha da picanha ou tu Nunca. come? Jamais. Eu acho Jamais, incrível, né? pô, eu acho incrível tirar a gordura de carne. Exatamente, também não tiro não. Minha mãezinha, ela me ensinou que... Ou eu como a gordura que a tem pessoa que comer tira, ali. pô, se deixar, pô. E Exato. a gordura é altamente Minha mãe é nutritiva. dessa vibe, Exato, moleque. pô, fala, Minha mãe mano, é dá dessa essa vibe. gordura aqui, tem que ser uma gordura boa, né? Não, Mas eu falo, com não, dá certeza. essa gordura aqui. Total, velho. E aí, se tiver salzinho em cima dela, então, Sim. Pô, salzinho, Eu sou velho. dessa O vibe salzinho, também. ele tem que respeitar o sal, né? Sim. Às vezes você tá no fim você chega naquele churrasco ali dos brothers, você já chegou tarde, o churrasco já não tem mais, né? Exato. Aí tá aquele vinagrete que já tá meio que misturado com arroz, né, velho? Tem uns pedacinhos de pão e tal. Aí não tem mais carne, a carne acabou. Aí você bota um vinagretezinho no pão aqui, ó. Normalmente a galera faz isso, né? Tá com fome, come um pãozinho com vinagrete. Lógico. Vou dar a dica aqui. qualquer Joga 4, 5 pedacinhos de sal grosso. Quando você morder, Não. vai parecer que tem outra carne. coisa, exato, pô. Vai falar, caraca, eu comi a carne com vinagrete e o pão aqui. Não, sal grosso é Obrigado. absurdo, pô. Sal grosso é absurdo. É bom demais. Quando eu vou fazer churrasco, eu gosto sempre de... Eu aprendi também com um amigo meu, com o Ricardinho. Eu aprendi Tem vários mil jeitos, né? Todos acham que estão certos. Mas hoje em dia eu tenho temperado, jogado salzinho depois, assim, no churrasco. É um jeito também. É um Agora jeito, tá né? nessa moda Exato. do sal depois, né? Depois Eu tenho daquele gostado cara lá porque meteu daí- o louco, né? O sal tibi, né? Não, mas esses dias eu fui na casa de um brother, e a galera fez um churrasco, aí rolou um salzinho depois, só que o bicho botava muito pouquinho salzinho depois. Eu falei, não, irmão, bota pra um golinho. Capricha aí, né? Então, como a gente trabalha com público, a gente não pode usar muito sal, né? Hoje em dia tem muita gente que tem problema de Perfeito. pressão e tal, então assim, é melhor você mandar com um pouco menos de sal, qualquer coisa a pessoa. A pessoa... E tem na mesa lá no Chicago tem um o sal saleirozinho, rosa pra pô. você, né? irado. Esse salzinho que você falou, por exemplo, do sal tibi, ele é um sal diferente, ele chama flor de sal. Sim. Ele é um sal em flocos, então ele cai na carne, ele já derrete ali, que é normalmente esse sal que você joga depois. Tem como jogar o sal tradicional depois também. Eu costumo dizer que não tem jeito certo, vai dar preferência Exato, de cada um, pô, vai dar tem- preferência de certeza. cada um. O jeito certo é mastigar e engolir. Exatamente. Lá no restaurante, por exemplo, a gente salga a carne em um lado só, assa ela todinha e no final, na hora de mandar pra mesa, a gente só finaliza com um pouquinho de flor de sal, que é esse sal que joga no Perfeito, final, exato. entendeu? Só pra dar aquele gostinho Perfeito. especial. Cara, tem algumas... Acho que a gente queria fazer um negocinho com você aqui, ô Pedro. Já que Você falamos topa- tanto de gato, né? Topa passar Esse no cara teste mexe. dos cortes aí? 3, Uai. a gente vamos perguntar uns 3 a 5 só. Bora, velho. Vambora. Vamos ver. E aí a gente... Vambora. A gente vê se o cara é Aí vai fera mostrar mesmo. a imagem, eu tenho que Aí, ó. mostrar. A gente vai... Ixi, assim? Nossa. Assim facilitou ou dificultou? Eu achei que ia ser a foto da carne, ia ser mais fácil pra mim, não, mas eu acho que dá pra gente. Vamos lá, o Christian vai escolher um, então. Escolhe um aí, Christian. Bora aí, velho.
Ajuda aí. Vamos começar assim facinho, na 3. Onde que é? Qual que é o corte, o nome? 3. Isso. Essa aí, Escutou dianteiro, pra né? burro. Paleta, isso aí é o shoulder steak. Shoulder steak, Não sei se o shoulder 3 steak, inteiro, né? Paleta. Paleta. Paleta, doido. Paleta. É, porque devem ter vários cortes aí do... Hoje em dia ele é mais dividido um pouco, mas é isso aí. A Deixa paleta e eu o shoulder. escolher um aqui agora. Vamos ver aqui, peraí. Cadê a cola? É que eu tenho que usar a cola. Que eu vou ser tranquilo, ó. Vou escolher ali do traseiro ali alguma massa. Cadê essa daqui? Não, eu vou escolher o... Não, do traseiro não. Vou escolher outra aqui, ó. Eu quero escolher essa daqui. A 14. 14 é aqui, né? Isso. É... Ó, tá tudo bem encerrado, tá? E a gente Cara. pode dar uma dica. Talvez eu erre, tá? Mas é a fraldinha, essa parte aqui é a costela, né? Aqui é a ponta, eu acho que vou chutar a fraldinha. A 14 é a fraldinha e o 13 era a ponta de agulha. Exatamente, é o costelão. É, massa demais. Pega o mais forte aí. Deixa eu pegar o mais forte aqui. Que eu Não, acho. Crisinho, me ajuda aí. Não posso ficar meio não, senão... Pega um pra errar. Então, vamos aqui, ó. Lá pro final, vamos aqui, ó, na 18. 18. Essa é pra acabar, eu nunca comi Eu nunca vi essa daí também. Essa é a última, a gente promete. Cara... Mas eu acho que essa daqui tem mais de um nome do que tá aqui. Eu também acho. Pelo eu nunca vi formato. É provavelmente uma carne macia, porque a parte traseira, né? Normalmente é uma carnezinha melhor. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá meio que na bunda, né? Na lateral. velho. Exato. Ele poderia ser de fora, mas ele tá dentro. É o nome que tá dizendo aqui. Ele poderia ser de fora, mas tá dentro? Exato. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto também. De dentro. Deve ter outro nome isso daí. Cara, velho. Tremeado ali na 16, Não, tá dizendo na aqui, ó. 17. Chã de dentro. Você conhece isso? Chã de Eu acho que dentro? deve ter outro Não. nome, né? Deve ser outro ter. nome, é. Deve Deve ter. ser dessa imagem aqui. A gente disse... Foi erro nosso, gente. Deve ter. Vamos finalizar com uma última aqui. Bora. Cadê? 8. 8. Pô, o lombozinho do boi ali, né? Ali, cara. Essa é genuinamente brasileira, pô. A mais brasileira do universo, essa. Essa é boa. Todo mundo leva pra fazer churrasco na casa do brother. Essa aí é a famosa picanha, né? Exato. Perfeito, ó. Não tem como. Passou no teste, tirou 8. Formatinho. Tirou 8, mas o O Xande vem pra gente. faltando, então, é, eles o erro é comem nosso, o erro é nosso. Esse 18 aí foi complicado, velho. Aí me deixou nervoso até pra responder a picanha. Fiquei inseguro, né, velho? Não, top, mas foi top demais. A gente anotou algumas coisas aqui que eu quero... Curiosidades, deixa eu pegar uma colinha aqui, Pedrão. Vamos lá, cara. Vambora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse daqui não tá anotado aqui não. Você usa algum sistema lá no seu delivery pra gerenciar teus motoboys? Eu uso o WhatsApp. Porra. É um grupo de WhatsApp. Tu sabia que a Pick and Go Não sabia. é um baita sistema pra tu gerenciar os seus mesmo? entregadores? Eu vou te explicar. Tá. Eu vou aproveitar e fazer um merchan aqui. Claro, isso. já. Cara, a Pick and Go é o seguinte, Pedro. Ela é uma plataforma pra quem tem entregador próprio. Então o que que rola? Você vai ter o seu operador de caixa, vai abrir lá no computador dele. Ele provavelmente hoje deve deixar aberto o iFood e o seu PDV, né? Exatamente. Ele deve deixar esses dois abertos. E aí ele deixaria a Pick and Go se fosse o caso dele utilizar. O que que ele consegue ver na Pick, cara? Primeira coisa, ele consegue ver todos os entregadores ao vivo, online, Onde eles simultaneamente na tela. Bom Sacou? demais, bom demais. Perfeito. Não consigo saber. Exato. Ele consegue saber se o cara tá sem sinal de internet, porque o cara vai ficar cinza, Sim. então ele consegue saber isso. Consegue saber até a porcentagem da bateria do celular do cara, se precisa carregar ou não. Interessante. Mas fora isso, ele consegue ver o endereço do cliente também. Então o que acontece? Tu vai ver lá na tua tela, vai ver várias bandeirinhas em vários lugares de Brasília, porque daí são os endereços de cada cliente, sacou? Entendi. E aí tu vai ver o teu entregador indo pra casa do cliente. E tu também consegue, você manda o pedido pro entregador, então você vai ver quantos pedidos o entregador tem pra fazer, se ele já tá chegando. Se ele já tiver entregue, o pedido some da tela, então tu já fica tranquilo, teu operador de caixa. Pô, às vezes tem um cliente que pediu uma atenção, ou então o pedido saiu atrasado, ele já vai ficar tranquilo, fala, não, já entregou, já tá tranquilo. Sim, em vez pô, isso aí é muito bom, porque em vez de eu ter que ligar
Exatamente. pro entregador, que provavelmente ele vai estar em cima da moto, vai ter uma dificuldade para atender, não vai conseguir atender na hora. Então, assim, você já ganha esse tempo aí de você poder olhar na tela e ver no mapa Sim. onde é que ele está. Então, às vezes você vê que ele está entrando na casa do cliente, o cliente está reclamando aqui, você já pode chegar Já e falar, fica sem falar com o tranquilo. motoboy, pode chegar e falar, olha, ele tá entrando aí na sua quadra. Tal. Exatamente. Pô, E rola muito da sensacional. galera ligar, né? Tenho certeza. Demais, Pô, tô esperando cara. aqui, sabe onde é que ele tá, onde que ele tá e tal. Demais, Espera aí que eu vou demais. contactar ele. Isso é uma dor de Exato. cabeça pra quem tá com fome. meu Daí a irmão, pessoa vai poder só ver e exatamente. falar, não, ele já tá aí na rua Cara, e de tal. rastreio também. É uma dor Exato. de cabeça, eu vou te falar assim, pra quem tem os motoboys próprios, ainda é menos dor de cabeça. Porque quem usa o serviço da plataforma, é mais difícil ainda Sim. você conseguir contato com o entregador. Sim. É uma dificuldade. E aí, cara, além disso, última parte do jabá, eu prometo, você tem link de rastreio, pô. Então você consegue mandar pro teu cliente acompanhar do celular dele. Então, digamos que seja Que um é uma pedido. coisa que eu não tenho hoje em dia. Isso é Exato. sinistro. A galera Isso é reclama. sinistro. Isso é Então, bizarro, digamos que pô. você tem um pedido especial lá. Uhum. Aí você fala, ó, seu pedido acabou de sair pra entrega, tá aqui, cara, o link pra você rastrear. Aí você manda pro cliente, ele vai ver o motoboy indo até a Consegue casa ver. dele, pô. Pô, muito interessante, velho. Não conhecia o Top. serviço. Depois eu vou te dar um alô e se você Muito quiser bom. fechar, a Pode gente dar o fecha. alô. Vamos conversar E se aí. você quiser fechar também, é só dar um salve aí, vai ter o link da Pequen Goi em algum lugar aí. Muito, muito interessante, velho. Muito interessante. É irado, é irado. É massa, Vale cara. a Sabe pena. como começou? Começou o seguinte, a Pequen Go antigamente era serviço, né? Tipo de motoboy e tudo Sim, mais. Passou sim. 2 anos sendo serviço. Mas depois de 2 anos, dava dinheiro, era super legal fazer serviço de motoboy. Só que a gente queria ser uma empresa nacional, a gente queria ser gigante, sacou? Entendi. E a gente percebeu que para escalar serviço, você precisa de muito dinheiro. Você precisa ficar pagando entregador na praça, até a praça pegar, você precisa de um monte de coisa. Então o que a gente fez? A gente pegou o nosso sistema e falou, cara, vamos alugar o sistema para quem já tem motoboy, pô. Uhum. E aí você pega e aluga pro motoboy. Inclusive, eu acabei de lembrar. Como que é nosso sistema? Porque a gente é dono de restaurante e por já ter passado nessa questão de fazer serviço de entrega. A gente dá tudo que o dono de restaurante precisa. Então tem tudo isso que eu te falei, mas pode ser que tenha um dia que seus motoboys todos estejam ocupados. Então tu consegue chamar Uber, Sim. tu consegue chamar Lalamove, tu consegue chamar Motu, Borzo, iFood. Você não fica preso ali. Exato, só- você consegue chamar tudo por dentro da plataforma, Numa porque daí emergência. às vezes tu pega, você vê na tela primeiro, teus motoboy tudo lotado, Tudo fala, on. irmão, vou chamar o Uber Direct aqui, Era. pô. Aham. Aí você clica lá, já cobra da tua carteira, chama o Uber Direct e pronto, leva embora. Porra, sensacional. Facilita Sacou? muito a vida. facilita Essa muito que é a questão, justamente você poder ficar tranquilo. Legal, eu acho que a ideia foi perfeita de vender só o serviço, né, desse monitoramento, que é uma dificuldade que a gente tem, né, Sim. quando a gente tem nossos próprios entregadores, né, e na plataforma normal de delivery, né, que todo mundo usa aí, você tem muita dificuldade de falar com o entregador quando ele é o entregador da plataforma, né, não Sim, só você cliente, como você restaurante Sim, também. com certeza. Então, assim, se o cara esquece uma Coca-Cola, né, um refrigerante, que é o que mais normal de acontecer, Aham. uma bebida, sempre essa coisa que vai solta fora da sacola é o problema, né? É. E pode carimbar, pode fazer o que Pode quiser, que fazer dá o pra que ver do for, mesmo pode jeito. grudar, irmão, provar, já era. 10 É. pessoas conferindo e mesmo assim, né? Claro que você vai trabalhando a logística para diminuir ao máximo, né, esse tipo de Uhum. erro, mas o erro continua acontecendo, Sim, até porque todos seres nós humanos. somos seres humanos Exatamente. trabalhando Total. ali, né? Mas, pô, muito interessante isso aí, velho. Massa, depois eu vou te mandar pra você dar uma olhada e ver Quero se dar você uma olhada curte. assim. Cara, uma perguntinha que eu queria saber. Teu sonho é realizado lá com Chicago? Tu olha e fala, putz, irado demais isso aqui, Cara, irmão. velho, Eu sou eu- muito feliz aqui. Eu sou muito feliz, eu tenho muito sonho, né? Sou uma Aham. Com pessoa- certeza. eu Todos sou nós, uma né? Somos pessoa sonhadores. sonhadora, né, velho? Sou uma pessoa sonhadora, né? Então, assim, eu tenho vários sonhos na vida, mas hoje em dia eu sou muito satisfeito, assim, com o que eu trabalho e tal. Realizado, Eu assim, sou né, mano? realizado, eu acho que o sucesso da empresa, eu acho que é o maior feedback que a gente pode ter, né? Então, assim, a gente se sente útil, se sente, né, importante ali. E eu acho que esse é o grande lance da vida, né? Você Com se sentir certeza. útil ali, você vê que você veio nesse mundo aqui para agregar em alguma coisa, ajudar em alguma coisa e tal. A comida te traz isso também, né? Trabalhar com comida aí, meu Traz, irmão. mas, Tu tá, cara, tipo, né? comida é como Sempre se ali fosse- servindo, Cara, tu tá, comida meu irmão. Exatamente. Acho que é muito servindo, gratificante, A velho. gastronomia é como se fosse uma arte Sim. ali, né? Um negócio Sim. Isso é muito, sinistro, velho. muito complicado, muito sensível, né? É um business que você tem que estar ali todo dia de olho, porque tem a maioria das mercadorias chega diariamente, então alface, essas coisas e tal. Então você tem que estar ali, você tem que ver a qualidade que chegou, você tem que mandar voltar se não tiver Sim. no padrão e tal, você tem que negociar com o fornecedor, falar, ó, tô mandando 20 pés de alface de volta aí que eu não vou conseguir usar. Você manda de desconto aí na próxima, né? Tem toda aquela dificuldade da nota, né? Então, assim, Com se você faz um pedido de várias mercadorias, vem uma mercadoria errada,
Para você mandar de volta o pedido, você tem que mandar o pedido inteiro. Por quê? Porque veio numa nota fiscal e tal, não sei o quê. Então você tem que ter sempre você tá ali sambando e tal, fala, ó, vou mandar de volta, vou assinar a nota aqui, vou pagar essa nota com esse produto, mas esse produto eu tô mandando de volta e no próximo pedido você me manda de desconto. E isso aí não é uma coisa rara, né? Isso é coisa que acontece, né, diariamente. Então é uma dificuldade, né, que você tem. É trabalhar final de semana, trabalhar feriado, você não tem tempo de ir nas festas de família, né, almoço. A minha família é toda envolvida, né, no business, então é mais tranquilo, né. Mas assim, a galera não consegue viajar junto, né. A galera, porque vai sair todo mundo, né? Daí aí tipo assim, o noivado do teu brother tu vai chegar depois, o aniversário do fulano você vai chegar depois, né. Então, assim, isso tudo é um sacrifício, né? São coisas da vida que você está abrindo mão por causa daquilo ali. E claro que tem hora que você para e pensa assim, caraca, meu irmão, loucura, velho. Tá passando ano, né? E eu tô aqui, né, velho? Exato. E, pô, será que eu nunca vou ter, né, essa liberdade? Eu sou um cara solteiro, não tenho filho, então tem mais facilidade, né? Pra esse tipo de coisa. Mas acho que se eu tivesse um filho pequeno, alguma coisa assim, eu acho que eu ia repensar já ia ser uma mais dificuldade, no tanto de trabalho, tanto de carga horária, né, que eu preciso entregar e tal, tanto que eu preciso estar presente ali. Então, assim, é difícil, né? Às corrido, vezes né, tipo assim, às vezes você tem um trabalho numa empresa e tal, que você tem um salário bom, mas que você não se sente útil. Isso acontece, cara. Tu só levanta, dá nó na gravata, vai trabalhar. Acontece. Virou NPC, tá ligado? Você faz todo dia a mesma coisa. E aí você tem que estar sempre dando satisfação pro seu chefe na sua empresa e tal. Então, às vezes, a galera tem a ilusão de falar assim, pô, eu queria ter um business que eu não quero ter chefe. Eu quero viajar quando eu quiser. Mas 10h30 da noite tu vai estar cuidando do business. Meu amigo, doce ilusão. Porque quando você trabalha na empresa, você reporta a uma pessoa, seu chefe. Exato. Quando você é o chefe, você reporta a todos os seus funcionários. Exatamente. Todos os seus funcionários são seus chefes, entendeu? Com certeza. Ah, você vai viajar, você não precisa marcar férias e tal. Beleza, é uma facilidade, mas é uma viagem diferente. Não é uma viagem tudo pronto, né? Uma empresa que você trabalha, que você vai ter 30 dias de férias, você pode deixar o celular em Brasília. Exato, nunca isso vai acontecer, você nunca mais vai fazer uma viagem dessa, cara. Você vai todo lugar da viagem, você vai ter que levar o celular e assim, saiba que ele vai tocar na pior hora. E vai tocar. E vai. E se não tocar, você tá preocupado também. Exato. Ou tem algo de errado se não tocar. Você sabe que todo dia tem dificuldades, todo dia tem problemas, né? No dia a dia ali do business. E quando você viaja, você liga, né, e pergunta, ei, tá tudo certo? E tá tudo certo, tá tudo certo. 2, 3 dias tudo certo, você fala, meu irmão, não tá tudo certo. Não é possível, o que vocês estão me escondendo? O problema sou eu quando eu tô lá, entendeu? Ou a galera não tá me passando a parada. Então, assim, você fica naquela, velho. É foda. Mas deixa diferente do que a galera imagina, mas com dedicação e tal, com entrega, né? Isso que eu ia falar, é gratificante. É gratificante. Todo mundo tem uma coisa do mundo... Foi mal que você Todo mundo que pensa que, tipo, é fácil chegar, não é, galera. Não, é bem árduo, sacou? É bem difícil. Nenhum caminho é fácil, né? Sim, com certeza, mas estamos lá pra conseguir, Exato. né? Lógico. Tem uma coisa que eu gosto muito do rolê de restaurante. É repasse semanal do iFood. Isso é bom, né? Dinheiro toda semana. Isso é verdade. Isso é uma coisa que o iFood colocou na nossa cultura. Você vai ter dinheiro toda semana. Você vai gastar toda semana também. Sim. Mas hoje em dia a gente faz compra semanal. Não sei como é lá, mas acho que deve ser semanal, pô. Porque daí toda quarta-feira você recebe o repasse do iFood. E aí pronto, você já faz semana pra durar a compra pra durar a próxima semana. Sim, isso é uma coisa muito irada no restaurante, isso é bom demais, velho. Isso é bom demais. E você fazer compra toda semana, semanalmente, quanto mais vezes você comprar, melhor, né? Você tá com estoque menor, você não tá com tanta coisa ali e tal, então facilita a sua logística, né? De validade e tal, desse tipo de coisa. Total. Tem que ficar de olho em tudo, né? Tudo tem que estar com validade. Na cozinha, funciona assim. Você faz um vinagrete, você bota ele armazenado num pote ali, esse pote ele tem que ter uma etiqueta, ele tem que estar falando que dia que aquele vinagrete está ali, até que dia que aquele vinagrete pode ficar. É do último podcast, foi do nutricionista que veio aqui. Ou até que horas, entendeu? A gente tem uma nutricionista que faz consultoria lá pra gente, a Renata, eu queria até mandar um beijo pra ela, maravilhosa, Renatinha, te amo, desculpa aí, quando você pede as coisas eu não faço. A Fabi tava falando que é normal, a Fabi que veio aqui da última vez, complicado. Tava falando que... De uma outra consultoria também, ela tava falando que é foda, pô. A galera... É foda, velho. A Renatinha, ela passa perrengue lá, velho. Mas ela consegue lidar com a galera lá, velho. Ela bota moral. Ela é foda. Ela é sinistra. Deixa eu te falar, a gente tava voltando de BH agora. A gente foi no workshop lá em BH, voltamos. Aí a gente parou num restaurante muito irado lá no shopping de BH.
E aí eu tava lembrando, queria te fazer uma pergunta. Cara, deve ser muito irado ter um restaurante de carne. Tu ainda sente essa sensação? Porque é um rolê fancy, assim, é um rolê chique, irado, Cara, de tu ir bom lá demais, comer cara, e é tal. bom demais, Comida é bom de demais. altíssima qualidade, pô, carninha, farofinha, arroz. Ah, é bom demais, né, velho? Assim, Essa parte é irada, essa né? parte é irada, é você ter as pessoas que você conhece, você ter aquele feedback bom, você vê que seus amigos frequentam, entendeu? Você vê que Sim. os amigos dos seus pais frequentam, você vê que você faz muita relação com o cliente, que eram pessoas que você não conhecia, mas que no dia a dia ali do restaurante, do pessoal frequentando, você faz uma amizade, então assim, uma coisa vai levando a outra, o seu networking vai expandindo Sim. e você vai conhecendo gente e tal, e isso é muito bom, né, pros negócios, Com né? total. Porque você nunca Teve sabe. amizades também, tipo, dentro do Chicago. Cara, assim, muita que, tipo, amizade né? dentro do Chicago que já ajudou Que já até o era- Chicago quando a gente exatamente, isso precisou, que eu que a ia gente falar. nunca imaginou que ia, né, cruzar caminho ali com aquele cliente, né, ou com aquela Exatamente. pessoa. Então acho que isso aí é muito importante. Isso é bacana cara. mesmo. Porque Massa. acho que, tipo, dentro da nossa galera, assim, que a gente já é amigo pessoal, né? Já, com Então, certeza. tem muita gente que vai lá e direto fala, caraca, mano, isso aqui não aconteceria se não tivesse, sacou? É, Porque é uma galera de exatamente. outros bondes, outros Exatamente, lugares, sacou? Que exatamente. sempre tá lá no Chicago e fala, mano, que A da hora gente, essa a, conexão. a gente tem uma clientela muito diversificada, velho. Uhum. É impressionante, assim. Você olha, claro que tem nichos, né, né, tipo assim, ali no Lago Sul é uma galera De um de um jeito, jeito, né, na Asa Sul uma galera de outro jeito e tal, mas no geral, a gente tem muito cliente mulher, muito mais do que o pessoal imagina, então assim, é muito mulher que vai com as amigas, uma mesa só de mulher e tal, a gente tem muito isso. Tem muita gente mais Caraca. velha e tem muita gente jovem Sim! e tem gente da nossa Tem de idade que não é tudo. jovem. nem Exatamente. velha. Não é nem jovem nem velho, tá ali, É, a gente por tá aí. na luta aí, né, velho? Estamos na luta, velho. E tu tem uma loja queridinha, tu fala, pô, já vou ficar um tempinho lá na loja da Asa Sul, só de Cara, boa, trampando. eu acho que a queridinha com certeza é a Asa Sul, porque é a primeira, né? Massa. E E que vocês continuam expandindo ainda, vocês têm quase a rua inteira agora, né? continuamos expandindo, né? Vai chegar o CAD com o contrato de exclusividade da rua, vai te tirar de lá. É, se deixar, né? O deixar, CAD, velho, ali, ele né? cobra qualquer coisa, né? Se deixar, os caras chegam cobrando mesmo qualquer coisa. É, fogo. Seu funcionário tá olhando no celular ali, alguma coisa que passou na televisão, o cara já quer colocar né, pra pagar, é complicado. Mas tu assim, vai lá eu acho bastante. eu acho que a Asa Sul, por ser a loja mais antiga, por ser a primeira, e como é a primeira, são os funcionários mais antigos, né, que estavam desde o início e tal, então uma galera que tava ali na aposta com você, não é uma galera que chegou depois que o Sim, business já estava justo. estruturado, entendeu? E esses colaboradores também ganham nosso coração, né? Ganha Então, acho nosso que, coração tipo, demais. já vira nossa família, acho que tem todo sentido, tipo, a galera mais velha, assim, Total, também, sei lá, eu acho que total. E claro vai que crescendo junto com o negócio, tá ligado? vai crescendo junto com o negócio. E Não, claro e 10 que anos essas de casa já pessoas- deve ter visto o cara comprar carro, moto, Exato. dar entrada em Já, casa. Isso que eu tô você falando. já viu Você várias ajuda e ele coisas. também é ajudado, assim, com Total, experiência de pô. vida, assim, da Você galera. vai, Acho você que vê a evolução da evolução galera, né, nitidamente, velho? com Você certeza. vai cada vez conseguindo pagar mais, né, cara? Isso Sim, é muito isso é legal, irado. né, cara? E conseguir pagar sempre em dia, né? Conseguir ser uma empresa correta ali com o funcionário, até para você poder cobrar. Lógico, Exato. com Né? certeza. Porque às vezes você cobra, mas você mesmo não tá entregando Sim. Cobra e nada, chega né? no dia de pagar o salário e fala, É. pô, te paga amanhã. Aí Que amanhã você fala, paga depois de amanhã, nunca aconteceu. Já entendeu? era, exatamente. E é uma dificuldade que você tem, porque por mais que você seja uma empresa correta nesse sentido, a gente sempre foi, mas às vezes tem funcionário que entra na empresa e você treina ele, deixa ele bom, ele passa 2 anos lá e chega alguém que vai montar um restaurante, casa de carne, oferece R$100 a mais. Exato. E o cara vai, E vai, mano. entendeu? Ele Exato. vai numa Vai, não Então, tem assim, ele dessa, tá vai. 2 anos numa empresa que já é conhecida na cidade, que já tem, né, um alicerce ali de segurança, nunca atrasou um salário, nunca atrasou uma comissão, e ele vai trocar Ele aqueles vai. 2 anos de tranquilidade para uma aposta de uma pessoa que nem abriu o restaurante ainda está Exato. chamando ele. Então, assim, Exato. se você, o pensamento para mim é claro, se você trabalha num restaurante que vai bem e recebe em dia esse tanto aqui que você recebe, uma pessoa que está abrindo um restaurante que nem sabe ainda quanto vai conseguir pagar, ele não pode te prometer um salário Exato. maior se ele não sabe. Então, assim, às vezes o cara vai, ele, passa 2, 3 meses recebendo R$100 a mais e depois o cara chega e fala, então, foi Não mal, vendi como eu prometi tanto, esperava. vou diminuir e tal, a pessoa quer voltar, aí não volta. É. Aí Não, aí não dificilmente volta, pô. dificilmente volta. É, isso é uma coisa Então, que... assim, a gente conversa antes, né? Tenta abrir os olhos ali e fala, ó, beleza, a gente também não vai ficar entrando em leilão. Ah, eu vou aumentar Exato, aqui pô. seu salário em R$100. Não, a gente já fez nossa parte, já treinou, já botou ali, já trabalhou. Se quer ir embora, cada um é livre pra fazer o que quiser. Né? Exato. Às vezes dá bom também.
Exato, às vezes ele vai lá e Então, abre espaço para outra certeza, pessoa entrar e ele vai ser É. feliz também no outro lugar e tudo pode exatamente. acontecer. Desgasta. Mas é isso, eu acho que a pessoa tem que ter. O funcionário ele pode e deveria, talvez, ter a visão de longo prazo da empresa, dele conseguir olhar e falar, pô, eu consigo me aposentar nessa empresa, pô. Exatamente. Porque além dos 100 reais, pode ser que o cara dure 5 anos só e seja mandado embora, Sim. aí ele não consegue se aposentar, daí vai ter que ir atrás de outro emprego pra voltar a ganhar menos do que desde o primeiro, então daí ele... Total. E também nem dinheiro, tipo assim, não é tudo também, né? Mas já Exato. tem uma relação ali, pô, afetiva com o seu chefe, ou Eu sei lá, com a galera que já completamente, trabalha pô. com tu, Eu então tu vai chegar na concordo equipe plenamente. totalmente, né? Desconhecido, e irmão, rola muito disso, de você chegar, sei lá, tô vindo do Chicago, por exemplo, pra outra empresa que já olha com outros olhos, sacou? Então pra Sim. você familiarizar é muito difícil. Então, acho que Total, é, tipo, pô. A gente tem uma natureza, assim, brasileira, né, que pra mim é muito errada. Eu não sou assim, mas, assim, quem entra na empresa, a galera dificilmente vai querer te ajudar. A galera dificilmente vai se botar no lugar que você tá, de estar chegando, não conhecer ninguém. Então, assim, a primeira reação da galera, falando assim, generalizando, mas não é Sim. todo mundo que é assim, né? Nem toda empresa que é assim. Mas você chega num lugar ali, o cara já quer te dar uma zoada, sabe? Ele já vê que você fez uma besteira ali, de uma Com coisa que tu não certeza. sabe. Então, assim, em vez dele querer te ensinar, de lembrar de como foi a chegada dele, que ele passou as mesmas dificuldades, teve erros até piores que os seus. Total. Mas ele quer te julgar com ali e tal. certeza. Então, assim, a nossa também. relação com as pessoas já começa nesse tipo de coisa, zoeira, né? E aí é uma coisa que dificulta, Sim, que eu com acho que certeza. poderia facilitar e a galera às vezes não. Ó, já teve duas. Eu fui CLT 2 vezes só na vida. Nas 2 vezes que eu fui CLT, foi tipo assim, ó, aqui tá sua cadeira, foi em escritório, teu computador, ó, tu tem que fazer isso, se vira. É. Aí, tipo assim, aí ninguém me ajudava, exatamente. Inclusive, lá no escritório, sexta-feira agora, toda sexta-feira lá no escritório tem bolinho, né? Pra gente comer um bolinho com a galera. E essa semana uma funcionária mudou de área e um funcionário novo entrou. Entendi. E aí a gente faz sexta-feira da integração. Aí vamos, pô, apresentar, trocar uma ideia, ver se tira uma risada, conhecer Sim. todo mundo, passar por todos os setores da empresa. Então acho que isso é irado também, né? Pô. Então, pô, se você tem um restaurante, se você tiver oportunidade, se você ainda não faz, faça uma integração de novos funcionários, né, na empresa. Acho que faz É bem total bacana sentido. isso Com certeza. com Eu já tive certeza. do outro lado mesmo também, de tipo assim, tá nesse lugar de tipo, chegar na cozinha nova, já trabalhei em vários lugares nesse background. E, meu irmão, cara, pra primeira cortada ali que tu dá na tua mão, o cara já te zoa, Já, tá ligado? já, E cara. fala, não é assim, mas, meu irmão, é isso, Lá sacou? no Vivendo e Chicago, aprendendo. lá no Chicago mesmo, às vezes eu vou cortar alguma coisa ali com a faca, às vezes eu vou fazer alguma coisa Exato. pra ajudar, o parrilheiro mesmo já olha e fala assim, ei, Pedrão, cuidado, essa mãozinha fina aí. E, cara, e às Exato. vezes você corta, porque é uma coisa do dia a dia do Com restaurante, certeza. cara. Às vezes a faca escorrega ali e corta, tem que tomar Corta, cuidado. pô, Direto eu corta falava, demais. quando alguém fazia alguma cagada assim, eu falava, ó a profissão entrando, irmão. É. Ó a profissão Tá entrando, entrando, tá tá indo, entrando. exato. E você vai aprendendo assim. Com certeza os é, erros, mano. velho. Com os erros, velho. Só que a Exatamente. galera gosta né? Gosta, Às velho. vezes a galera gosta de dar uma botada pra baixo, de dar uma Exato. zoada. A galera prefere isso. Do Sim, que, né? pô. Tem um Sim. espírito mais de equipe, que eu acho que é o mais importante ali. Então a gente Sim. tá sempre lutando pra esse espírito de equipe que nem sempre. Com certeza. a Mas a galera resenha é boa. A resenha é A boa. resenha é legal, sempre legal, boa, tem que é. ter A também. resenha é boa demais, A cara. resenha é boa. A resenha é boa, tem que ser até cortar brother. às vezes, É, tá ligado? exato, Vira mas uma tem que- resenha, né, exato. irmão? Esse é o esquema, tipo, tem que irmão, ter a de resenha. quinta série, tá ligado? Tu fala qualquer coisa dentro da cozinha, tu fala, calma aí, pô, não é assim, tá ligado? Porque, Não vai assim, falar eu, nada. eu falei mal do brasileiro, mas agora eu vou falar bem, porque assim, a gente sacaneia, mas a gente gosta da pessoa. Sim, É, A gente pô. sacaneia mais a pessoa que a gente gosta mais. Aham, A com pessoa que a gente não certeza. gosta, a gente não sacaneia. É. O brasileiro, Não ele fala é nada, quinta é série pra diferente. sempre. Quinta série pra sempre, velho. A gente, pô, gosto isso daquela que eu sempre garotinha ali, falo, então eu vou ficar lá enchendo o saco dela, quinta sacou? É a mesma série, coisa velho. com tudo. É isso que eu Pô, sempre sério, falo pra com os sempre. meninos lá da loja. Eu falo, meu irmão, por que você enche tanto meu saco? Eu falo, porque eu te amo, velho. É, velho. Sério mesmo, Exatamente. falar pra minha funcionária, ela fala, Christian, eu não te É. aguento mais. Eu falo, velho, É. torça por isso, por sempre ser Sim, assim, tá ligado? Porque sim. se eu não gostasse de você, eu não tava, tipo, toda hora pegando teu pé, toda hora Uhum. brincando contigo. A gente sempre quer dar o nosso máximo, sacou? Então Com acho que é bem certeza. importante a gente estar lá, sendo prestativo, sacou? Eu fui gerente de loja, assim, bastante tempo, assim, de um bar. Aham. E era bem bacana essa parada que eu sempre tive com todos os funcionários, de, tipo assim, lidar como se fosse meu irmão, minha família mesmo, É, sacou? o clima era muito bom. Porque do a bar gente lá. tá ali, tem essa parada Eu também da lembro. resenha que às vezes, tipo, sacou? Sim. Tá too much, a gente fala, galera, meu irmão, É. sexta-feira o bar lotado, É. calma, mas vamos nessa. Porque, e depois no porque final. a resenha ela empolga mais do que o trabalho, né? Sim. Assim, às vezes você tá fazendo uma coisa ali, outra pessoa também tá fazendo, aí começa uma resenha e tal, e quando você vê, você tá distraído, né? Exatamente. E é normal, acontece com Com todo mundo, né, certeza, velho? velho. Então, assim, Total. como- Pedrão, eu queria fazer uma pergunta pra você, cara. Manda bala. Queria que você contasse uma história
que ninguém sabe, que só ficou entre vocês, sócios lá do Chicago. Las Vegas. Uma história maneira, assim, do Chicago. Fala, mano, nunca contei isso pra ninguém, eu não acredito que eu vou contar isso daqui aqui. Cara, velho. Que não vai te comprometer muito, só um pouquinho, assim. Deixa eu pensar aqui. Cara, teve um dia que eu acho que foi um dia icônico assim, pra gente. Eu acho que ninguém sabe, só quem tava lá, né, na situação. Convívio, né? Quem tem restaurante sabe que o dia mais complicado do ano pra gente, na maioria das vezes, é o Dia das Mães. Total, não, isso é de longe, é 3 vezes mais que o Natal, o Ano Novo. Então, assim, não deixe pra sair com a sua mãe no Dia das Mães e decidir em última hora onde você quer ir. Faça a reserva, senão você vai ter problema. Exato. Ponto. Beleza. E aí, o que aconteceu? A gente tava foi um Dia das Mães meio naquela pandemia ainda, mas já estava aberto, mas com distanciamento e tal, Nossa, aquela loucura, aquela né? loucura. Então, assim, muita gente ainda com medo de sair de casa. Então, a gente começou com o Dia das Mães, assim, claro que nos preparamos, né? Como sempre nos preparamos nessas datas especiais, principalmente o Dia das Mães. E cara, a gente abriu a plataforma de delivery umas 11 Essa horas daí, da manhã, velho. Ainda mais quem tem entregador próprio. Quer saber como ficar rico no Dia das Mães, no iFood, tem entregador na casa, porque todo o resto fecha, pô. Ninguém consegue entregar. Então, assim, aquele caos no iFood, caos na plataforma, e começou, velho, a cuspir comanda, porque a gente tem um sistema de integração, né? O cliente faz o pedido, já sai a comanda pra gente no caixa, né? E já sai na cozinha, sai na parrilha, sai onde ela tiver que sair, né? E na expedição, que é onde o cara monta o pedido. Então, cara, a gente abriu o iFood mais cedo, a gente abriu umas 11 horas, né? Porque era Dia das Mães, justamente por causa disso. E, cara, começou a sair comanda e não parava, velho. E aí a gente falou, cara, a gente vai ter que dar uma desligada aqui na plataforma, senão a gente não vai dar conta de atender essa demanda toda. E a gente tentando desligar a plataforma, que a gente consegue por um portal que a gente tem na internet. E a gente não tava conseguindo desligar e não parava de sair papel, cara. Não parava de sair papel e a gente tentando ligar, mas não conseguia falar também, porque tava faltando motoboy, tava todo mundo ligando lá reclamando. Cara, eu sei que foi um caos. E a nossa logística ainda não era boa, sabe? Então, o que aconteceu? Nesse dia a gente se perdeu. Legal. Perdeu legal. Christian, é muito desespero o Dia das Mães. Cara, velho, a gente não sabia o que a gente tinha mandado, o que a gente não tinha mandado. Alguns pedidos a gente mandou 2 vezes, outros não chegaram e tal. E aí a gente tentando falar com o iFood, ao mesmo tempo a galera ligando lá no restaurante pra saber. Mas assim, foi um volume muito grande, assim, eu tô falando papo assim de 150 pedidos saindo um atrás do Fora outro, a casa velho. Lotada. Fora a casa que já tava lotando, cheio de reserva e tal, e vai batendo aquele desespero e fala, mano, fudeu, vamos por todo mundo embora lá. Né? Dá vontade de só fechar, né? Depois eu não consigo mais, né, velho? Aí o que aconteceu? A gente tava ali quebrando cabeça pra achar comando e tal, não sei o quê, pra tentar nos organizar, uma coisa que desorganizou. E ao mesmo tempo tentando falar com o iFood e ao mesmo tempo a galera ligando pra saber e você dando satisfação. E o cliente, ele não entende que você tá tentando resolver o negócio. Ele quer conversar. 2, 3 minutinhos contigo, entendeu? Só que, velho, eram 150 pedidos, velho. E você não conseguia dar atenção pro cliente e resolver o problema ao mesmo tempo, entendeu? Então, o que aconteceu? Uma hora a gente falou assim, cara, não dá mais pra gente atender o telefone. Vamos focar aqui. E organizar. E ir mandando. E, brother, amanhã a gente vê o que a gente faz. Ou devolve o dinheiro de quem, né? Sim, resolve. Não sei o que, amanhã a gente resolve. E aí a gente decidiu fazer isso. A gente focou só ali nas comandas e tal, pra poder organizar e tal. Só que aí teve um outro problema. A gente parou de atender o telefone, o que aconteceu? A galera começou a chegar lá na loja. Nossa, imagina! Começou a chegar lá na loja. E aí, esse dia aí, Aí foi quente. Cara, velho. Chegou um rapaz lá, ele era até cliente nosso, nunca mais voltou ele. Você pode voltar já, pô, já tá perfeito. Pode, irmão, tá perdoado, tá? Chegou lá nervoso demais. Claro que tava todo mundo nervoso. Eu sei como é ruim quando você está com fome. Principalmente se é Dia das Mães, né, cara? Exato. Você não quer deixar sua mãe com certeza. esperando. Mãe é mãe, velho. Ninguém quer deixar a mãe esperando. Então, assim, e a mãe normalmente já é mais idosa ali, já também não tem tanta paciência para esperar, come no horário certo, é uma coisa muito, né, específica. E aí, cara, começou a chegar gente, chegou esse rapaz lá e ele chegou disposto a enfiar a porrada em todo mundo. Não, ele chegou nessa intenção de enfiar a porrada em todo mundo e aquela gritaria no meio do restaurante, meu irmão.
Aquele desespero. Eu sei que esse dia eu dei umas 4, 5 voltas, assim, em volta do caixa lá do restaurante, o cara atrás de mim, velho. É mesmo? Pra me bater, velho. Pra me bater. Ele só não bateu na pessoa que tava no caixa porque era uma mulher. Caraca, o bicho queria te bater mesmo, bicho, Velho, andando queria atrás de me você, bater. velho. E aí foi essa confusão. Pra mim, assim, eu acho que o momento mais icônico, o dia mais complicado que a gente já teve foi esse Dia das Mães. Porque, assim, não só ele, o resto da galera que tava chegando também não tava feliz. Claro, não pô. daquele jeito, né? Eu acho que, assim, ele chegou nervoso. Ele extrapolou os limites, Até aí eu pô. entendo, mas eu expliquei a situação pra ele, falei que estávamos com problema na plataforma e não conseguimos desativar, que gerou todo aquele estresse ali e tal. Já tinha oferecido o dinheiro pra ele de volta, ele não ia precisar pagar. Sim. Já tinha pedido prioridade no pedido dele pra ele, mesmo assim, sem pagar, conseguir levar a comida dele, entendeu? Mas tem gente que às vezes não quer resolver. Nesse momento a gente também vê uns caras que, É porque o cara deve ter ido no carro, remoendo aquela história. Já. Não, ele vai falar isso, eu vou falar, meu irmão, Foi. não. Vai chegar lá, mentira, sacou? Tem muita gente que não entende, fala que mentira, porque você não me avisou antes. Mentira, a casa tá lotada. Exato, por que eu estaria mentindo, Só bicho? o Eu meu só queria pedido, te entregar exato. teu Assim, lanche. e a gente vê que a galera não tá... Quando tá nesse nível assim, a gente vê que a galera não tá disposta a nem conversar. Então, Aí não adianta, porque acaba que você desgasta e tal à toa, né, A velho? galera já tá estressada, então acho que é melhor. E tem gente que é difícil, né, cara? Sim, todo com cliente é certeza. importante pra gente, com Lógico. certeza, e o cliente tem sempre razão, mas nem Total. sempre ele tem, né? Exato. Mas ele Então, tem que assim, saber usar a razão você dele. vai Essa sempre- que é a questão. Você vai sempre dar razão pra ele, mas em alguns momentos você vai saber que ele não tem razão naquilo ali, Exatamente. entendeu? Mas como ele é cliente, ele vai ter, Exatamente. mas ele não... Exato. Também busco muito Ele não dessa tem. ideologia. Assim. É. Então, Cara, assim, uma dificuldade que você tem é Porque eu assim, vou contar uma de um desculpa dia. cortar, pode Não, pode manda falar. ver, manda ver, Uma manda ver. dificuldade que você tem, por exemplo, a pessoa chega no seu restaurante, aí tem lá, vou dar um exemplo aqui, a gente tem lá o espaguete de pupunha ao molho pesto, né? Aham. Aí o cara chega e fala assim, pô, eu queria um espaguete de pupunha aí, mas sem molho pesto. Só que, meu irmão, o prato Não o serve espaguete sem ao molho. molho pesto. A única coisa que acompanha o espaguete é o molho pesto. Vai pedir sem o molho pesto, não vai estar bom, tá ligado? Mas beleza, se o cara pedir, você tem que fazer. Só que aí ele pede, ele vai e muda. Esse foi só um exemplo que eu dei, Uhum. mas assim, às vezes ele vai e muda o prato inteiro dele. E aí reclama. E aí ele reclama. Fala, Com pô, não certeza, tava bom. é. Pô, claro que não tava bom, irmão. Você tirou tudo que tinha de bom. Uma vez, desse prato. que o cliente ele não tá disposto a argumentar, cara, atrasou pra burro o hambúrguer dele lá na casa dele. Mas de boa, o cara... A pergunta que eu faço é, o que te deixaria feliz? Eu sempre pergunto isso pro cliente quando dá ruim. Eu falo, ô, cara, me desculpa, qual resolução Como eu te posso, né, deixaria te feliz? aliviar? Porque eu descobri um dia que perguntar o que deixa a pessoa feliz é maneiro, ele se amarra. É Eu legal. comecei a usar isso. Uma boa ideia. Só que esse cara, ele nunca ficaria feliz. Não queria. Não, Ele me queria. ligou, Ele não queria, exato. exato. Tem gente que Aí gosta ele de me Ele treinar, ligou, até né, sabe velho? o que ele Exato, precisava, mas ele não exato. quer. Aí era começo de loja, eu ainda tinha o celular, o telefone era o meu próprio celular. Sim, sim. Ele me ligou, eu falei, alô? Aí ele, como assim alô? Como já assim, vai- como assim? Ele falou, você tem que se apresentar, que desaforo você perguntar Uhum. quem sou eu. Aí o bicho começou. Aí tanto é que eu saí da loja e fui caminhar Sim. com ele no telefone. E ele Uhum. ficou me dando uma lição de moral por Aham. uns 20 minutos, pô. Velho. Aí eu falei, não, pô. Daí ele falou assim, não, porque você tá me chamando de idiota. Só que na hora eu falei, olha, isso não fui eu que falei. Exatamente. Foi uma conclusão que você chegou sozinho. Exato. Aí o bicho chegou e falou, então você tá me chamando de idiota? Agora olha o que você tá falando aí. Como é que eu Ixi. falei? Aí eu falei, cara, você me perdoa, cara. Eu acho que É. você tem razão É dele. isso aí. Aí ele ainda falou assim, quando eu comecei a falar, não, irmão, você tem razão e tal dele. Irmão, não. Eu falei, então me desculpa. É. O senhor tem razão, não sei o que lá. Aí quando eu comecei a, tipo, me humilhar pro cara ficar de boa, senão eu ia É, chamar a botar tipo polícia. inferior, né, Ah, velho? é. As pessoas querem, tipo... Exato, meu aí Deus eu do comecei céu. a me humilhar pro cara ficar de boa, daí ele falou, agora sim você tá começando a ter empatia pelo seu cliente. Falei, realmente, olha, muito obrigado. Você vê que, cara, nessas situações que acontecem muito, né? O maior problema que a maior loucura que a gente pode fazer, dar nosso telefone pessoal Total, pô, é loucura. para pô. qualquer loja, né? Por exemplo, a gente abriu a unidade do Casa Parque e eu tô ficando lá, né? Tô responsável pela unidade do Casa Parque, apesar da gente trabalhar em todas as outras, mas Sim. assim, e demorou acho que uma semana, cara, para instalar o telefone fixo. Então, durante uma semana eu passei o meu número no celular. Foi o suficiente. Meu irmão, esquece, velho. Não tem, nego. Não...
Tipo assim, a galera liga, aí você passa o número da loja, porque, cara, seu telefone pessoal, às vezes você não tá na empresa. E Sim. a pessoa tá te pedindo uma coisa. Sim. Aí você passa o telefone da loja, mas ela vai continuar fazendo no seu WhatsApp, e vai continuar te Com ligando e tal. certeza. E não acaba nunca. Né? É sinistro. Exato. Todo mundo tem uma história dessa, né? Até falar a minha, mas já foram duas, já basta, né? Porque eu também tenho história dessa que é bizarra também, de tipo... Bro, você tá vendo que eu nem tô te respondendo. Velho. Se eu tivesse na loja, pelo menos te responderia, te dava uma base, mas você tá falando tanta loucura que eu nem tô. Eu já avisei. A galera pede muito, eu né, falo, velho, teve uma vez que eu falei, mano... Aí eu mostrei até, eu falei, gente, olha que maluco aqui, porque, tipo assim, não tem base. Um cara, tipo assim, 2 horas da manhã tá te mandando mensagem, achar que, tipo assim, você não tem base nenhuma, mas é porque as pessoas, elas estão com outros problemas. Exato. Aí ela... eu acho que a galera, tipo... Aquele problema que a gente gerou foi só uma gota d'água, né? Exato. A pessoa já tá por aqui, exatamente. assim, afogada Exatamente. já. Eu tenho certeza que esse cara mesmo, ele tinha, tipo assim, Não, acho que ele loucura, batalhava o dia dele todo, tá ligado? Aí fala, mano, que não arrumei treta com ninguém, vou ligar pro Christian, tá ligado? Porque eu acho que ele tá, tipo assim... Sim. Ah, Deixa eu fala, dar mano. essa cutucada aqui, sacou? tô fazendo Porque é nada, bizarro, né, velho? e, Deixa tipo, eu lascar com ele aqui. sei lá. Pedrão, pra não, gente finalizar, cara, eu queria que você, se você tiver algum recado aí, você pode falar ou da área de carne, se a pessoa tiver interesse em abrir uma, ou sobre ser um empresário, um empreendedor no Brasil, quiser dar uma dica, uma sugestão aí pra galera, manda ver na tua câmera aí, dá um tchau aí, se apresenta, fala das tuas unidades de Brasília, conta tudo aí que você quiser, faz o jabá e chama geral aí. Beleza, galera, é o seguinte, queria convidar todo mundo que não conhece ainda para conhecer o Chicago Prime, tá? Todas as nossas unidades aí, todos os nossos tipos de nicho diferentes, né, de negócio. A gente tá com uma loja nova agora, numa pegada um pouco mais sofisticada, uma pegada mais premium, assim, no pontão do Lago Sul, chama Shard by Chicago Prime. A aceitação tá muito boa, o movimento tá muito bom desde o início, a loja ficou muito bonita. Foi uma coisa que assim, a gente botou muita energia em cima, então a gente ficou muito orgulhoso, assim, do jeito que ficou. Então convido a quem não conhece também o Shard ir lá, para poder experimentar, poder passar esse feedback pra gente. Eu acho que, se você tem vontade de empreender, eu acho que quanto antes começar, melhor. Tudo é uma experiência, no começo é sempre difícil, não tem caminho fácil, né? Eu acho que a gente não vive as dificuldades do caminho que a gente não escolheu, então às vezes a gente tem a sensação que se tivesse escolhido outra coisa seria mais tranquilo, mas não é, cara. Tudo é complicado, né? Porque se tivesse alguma coisa fácil, todo mundo acho que faria a mesma coisa, né? Então assim, a gente não ia estar aqui no podcast, não ia ter restaurante, ia estar todo mundo ali no livrinho do Fácil, comprava o livrinho do Fácil. 10 dicas para ser milionário, né? Porra, se funcionasse, irmão, era só esse livro aí que precisava, né? Então, cara, é isso. Eu acho que assim, tem que estar preparado, tem que estar dedicado, tem que abrir mão de muita coisa na vida. Né? Não é um nicho fácil, principalmente esse nicho de alimento, né? Por todos os motivos, né? De qualidade, de insumo, né? De validade, né? Desse tipo de coisa. Então, assim, é uma coisa que te tira um pouco o sono, assim, mas que com o tempo você acostuma e se torna prazeroso. Quanto mais coisas você tem que resolver, né? Mais prazeroso é quando você vê que o resultado deu certo. É igual pagar boleto com dinheiro na conta, é bom. Eu amo pagar boleto. Véio. O problema é quando você não tem o dinheiro pro boleto, pô. Exatamente. Quando o dinheiro tá lá é fácil, só pegar o código de barra aqui, né? Pô, e você fica tranquilão, tranquilo. menos um. Exatamente. E então, já que ele deu o gancho do boleto, já vou falar. Acostumem com o boleto, porque você vê mais boletos do que árvore. Até ter boleto e dinheiro na conta pra pagar mais boletos do que árvore na rua quando você tem algum negócio, né? Exatamente. E é isso, galera. Espero que, né, foi irado, irmão. Ter tirado alguma dúvida aí de todo mundo. Agradeço muito pelo convite. Prazerzão te conhecer, Pedro. O Crisinho já é meu brother, é um cara que, porra, desde a primeira vez que eu encontrei ele, já o santo bateu, assim, a energia é muito boa. A energia que hoje foi muito boa. Adorei o podcast, adorei o papo e, assim, agradeço todo mundo aí que tá assistindo. Perfeito. E é isso, galera. É isso, irmão. Top demais. Você gostou, Pedro? Gostei demais. Tu curtiu? Eu curti demais. Deu bom. Que bom. Então é isso, pessoal. Só parafraseando aqui o que o Pedrão falou e o que já é falado aí pela internet. O melhor dia 10 anos atrás, segundo melhor dia hoje. Então, se você ainda não tem aí seu negócio, vamos abrir ele aí que vai dar bom. Se você já tem um delivery próprio, pode contratar a Pick & Go também, que é o melhor sistema de gestão logística para você. Valeu!